Bom, gente, pessoal que segue o canal, hoje nós vamos para o terceiro vídeo da série com a Magda, sexóloga. Vamos falar sobre masturbação, um tema que incomoda muita gente, que ainda é um tabu para a maioria das pessoas. É verdade. Então, bola com a senhora. É muito engraçado esse negócio de falar que masturbação é um tabu, né? Porque se a gente pensar bem, é a gente com a gente mesmo. Mas tem um monte de gente na nossa cabeça Mas tem acompanhando, um monte né? de gente na nossa cabeça acompanhando. E às vezes é uma das coisas que quando eu sou convidada para alguma palestra em escola, eles falam assim, não todos, lógico, mas você não vai falar de masturbação, né? Você não vai falar do uso do camisinha, né? E lógico que eu vou falar, sem dúvida nenhuma. Então não me convide para falar sobre sexualidade. E masturbação é um tema muito interessante porque ele está muito associado, a masturbação está associada a uma coisa feia, pecado, escondida, Doentia. Isso é muito legal e que não se deve fazer. Às vezes, eu não vou nem falar do adolescente, mas a gente vai lá para o adolescente, né? Mas falando dos casais, muitos casais, quando eles me procuram com alguma questão sexual, com alguma dificuldade sexual, e eu pergunto, vocês se masturbam? E aí parece que eu estou perguntando uma coisa assim, absurda, né? Tipo assim, você falou, será que você está traindo seu parceiro? Então, não, lógico que não, a gente é casado. E aí a gente se esquece que a masturbação é simplesmente esse contato com o seu próprio corpo ou com o corpo da sua parceria, né? Então que a masturbação é muito legal até entre os casais. Quer dizer, masturbar o outro, é isso? Sim, masturbar o outro, se masturbar com ou o si outro. Ou si mesmo, com junto o com o outro, outro. cada um se masturba estando junto com o outro. Isso, Ou então, sozinho. Então isso é uma questão de intimidade muito grande e de valorização daqueles 5 sentidos que que eu já disse aqui, né? Mas é impressionante como as pessoas acham que está ligado a uma coisa feia, errada e de menino. De menina não, de menino. Então de jovem, do adolescente, menino. A menina não pode. E como se existisse uma regra subentendida assim, você casou, você está proibido de se tocar. Isso. Agora você só pode se relacionar sexualmente com a sua esposa ou com o seu marido. Isso. Isso não existe. Isso não existe. Quer dizer, Não existe. Existe não existe muito. essa regra, é uma fantasia. A regra é uma fantasia, mas isso existe na prática. Na prática. Por que isso existe? Por que existe esse estigma em cima da masturbação? A que serve isso? O que você acha, Magda? Olha, eu até tenho uma origem da palavra masturbação que vem do masturbare, mas agora realmente eu não me lembro exatamente o que significa. Eu posso procurar e depois eu boto embaixo aqui na legenda. Legal, na hora. legal. Eu te mando e a eu gente... coloco aqui embaixo. Isso, eu acho legal. E acho legal também falar que a gente não lembra tudo, toda hora de tudo. Sim, a gente não sabe de tudo. Aliás, a gente não sabe de tudo. A gente não sabe de nada. A gente está aprendendo. Então mas vem de uma situação, de uma palavra que quer dizer uma coisa feia, que quer dizer uma coisa... na origem ela já é uma coisa negativa. Na origem é uma coisa negativa. Tá. E ela está associada a coisas negativas, mesmo fora do contexto sexual, né? Sim, assim, sim. tipo masturbação mental, o cara pensa demais, o cara é exagerado demais. É exagerado, ele só pensa besteira, ele só pensa coisa nada a ver. Então é uma masturbação mental. Então a masturbação, infelizmente, está associada a uma coisa feia, uma coisa errada, uma coisa que não se deve fazer, principalmente entre casais. Agora, de novo, a questão da diferença entre meninos e meninas. Antigamente, os meninos
tinha um mito e um tabu, né, uma crença de que o menino que se masturbava muito nascia pelo na mão. Ah, é isso que eu tava tentando lembrar, é. E aí A minha nunca nasceu, ó. os avós, os homens, né, os avós, eles queriam saber se o menino estava se masturbando, então ele falava, mostra a mão. E que o menino não queria mostrar a mão é porque ele já estava se masturbando, porque ele achava que estava nascendo pelo na mão. Gente, isso é verdade, mano? É. Parece piada, né? É verdade. Ou então falava pro menino, quem se masturba nasce pelo na mão. Aí o menino já olhava correndo, você tá se masturbando, por isso que você olhou correndo. Então, era uma crença, hoje em dia acredito que não tenha mais, mas acredito que em muitos lugares deva ter. Por quê? Porque quando eu vou dar palestra em escolas e falo com adolescentes, eu pego umas coisas assim nos escritos e umas perguntas de mitos e tabus, tipo assim, transei a primeira vez, meu peito aumentou, meu quadril aumentou, todo mundo vai ficar sabendo, está escrito. Vai estar escrito na minha testa que eu transei? Na minha testa que eu já transei. A menina, depois que transa a primeira vez, o andar dela é diferente. Não é diferente, é igual. Ou o menino que se masturba fica tísico. Então. Se masturba demais, pode ficar tísico e morrer. Não, você sabe que isso? Já escutou? Já escutei. Isso é uma Tinha questão... tuberculose, acabava com tuberculose. Esse mito da masturbação excessiva é uma coisa que ainda tem nos dias de hoje. São perguntas recentes, são dúvidas que chegam até mim de, assim, às vezes os homens chegam no meu consultório com disfunção erétil, falta de ereção, a chamada impotência, né? Aí eles falam, olha, eu queria te falar que na minha adolescência eu me masturbava muito, será que é por isso que está acontecendo isso comigo agora? Então ainda é uma crença, ainda é um mito, ainda é um tabu a questão da masturbação excessiva. No século XXI, hoje. É hoje. Eu estou falando de coisas que chegam até mim hoje. E aí, assim, fica a grande questão, o que é normal e o que passa a ser uma coisa doentia, né? Porque tem também, né? Tem o excesso, que é um transtorno e que também tem jeito de ser tratado, mas daí é um tratamento mesmo, né? E o que eu falo é assim, a ciência fala isso mesmo, tudo que não atrapalha a tua vida social, familiar, a sua vida diária, escolar, de trabalho, está dentro do normal. A partir do momento que você começa, está lá no seu trabalho, você fala assim, vou dar uma masturbadinha agora lá, aí você ficou ansioso, você vai para o banheiro, você quer, então você para o carro no meio de qualquer lugar e você precisa estar sentindo aquele prazer, você está precisando se masturbar, aí está começando a atrapalhar a tua vida diária, ou antes de ir para uma festa, antes de ir para aquilo, no meio da festa, no final e assim você começa a ser atrapalhado nas suas atividades diárias por aquele desejo. Então passa a ser um transtorno. E quem que a pessoa deve procurar nessa hora? É um psicólogo? Quem? Se procurar um psicólogo, procure um psicólogo que entenda de sexualidade, né? Procura alguém da sua confiança, um médico da sua confiança, o ideal seria procurar um sexólogo, porque o sexólogo iria encaminhar essa pessoa para profissionais, ou iria ver o que estava acontecendo e começar esse acompanhamento, e se precisasse de alguma questão médica, psiquiátrica, encaminha já para alguém que também entenda disso. Vou voltar a falar do filme Kinsey. Quem puder assistir, assista, porque também trata desse assunto masturbação, que é muito legal. E ele conta a história até da vida dele em relação a isso. Vale a pena assistir para entender todo essas questões que estão por trás daquilo que é uma coisa legal, que é uma coisa prazerosa, que é uma coisa natural. Sabe o que eu fico pensando? Que as pessoas os mais velhos, né, os pais, vão dominando as outras por N razões. Então, por exemplo, às vezes a família mora numa casa que o quarto é dividido, né, tem várias pessoas, vários irmãos em cada quarto e um banheiro só.
Então, para aquele banheiro não ser ocupado por muito tempo por jovens que vão se masturbar, inventa um monte de mentira, como o negócio do pelo na mão, essas coisas assim, para eles não ficarem lá. Eu acho que é masturbando. muito mais, o buraco é bem mais Mas embaixo eu acho que essas coisas acontecem Pode também. ser Vamos inventar também. umas coisas, que nem aquele negócio que tem da mulher de branco no banheiro, dessas coisas, porque aí as crianças não ficam lá usando o banheiro muito tempo. Então eu acho que tem uns domínios assim da família também. Eu acho que tem, mas eu acho que está tão mais ligada ao machismo e à obrigação do homem de ser, de mostrar esse ser sexual que ele é, porque os avós, eles perguntavam, isso tem toda uma história, né? Eles perguntavam para saber realmente se os meninos estavam se masturbando, porque se não estivessem se masturbando, era uma preocupação da família. Então eles tinham que fazer alguma coisa. Então é o contrário do que eu estava pensando. É. Porque assim, no meu caso, era estimulado não se masturbar. Tá, né? mas aí era uma coisa da igreja, sua mãe era muito educação religiosa. religiosa. Isso. Então eu entendi errado. Na verdade, era cobrado que o menino se masturbasse e a menina não. É isso, né? A menina Sim. nem pensar. Ninguém nunca. Alguém chegou para você e falou assim: tá, deixa eu ver sua mão. Não. Não. Os meninos primeiro tinham que se masturbar e depois eles eram levados à casa onde tinha aquelas mulheres de vida fácil para poder transar. É, Ok? entendi. Então, mas assim, mas está ligada de novo a uma coisa ruim, a uma coisa, a um pecado, a uma coisa escondida, a uma coisa que não deve, a uma coisa que não pode falar, a uma coisa que, né, que é proibida. Então, com esse conceito do menino pode se masturbar, e a religião trouxe essa história do menino não poder se masturbar também, tá? O menino podia se masturbar e a menina não podia nem saber o que era isso. E aí ela não conhecia o corpo dela, e ela não conhecia o orgasmo, e aí ela não sabia como que era o processo do prazer no corpo dela. E aí, lá pra frente, os dois se encontram e não pode mais fazer nada disso. Só que a vida é mágica. Um dia a menina põe uma calça, aí a calça toca ali e ela sente que ela tem um ponto de prazer. Mas ela pode negar isso, né? Um dia ela tá se lavando e se toca. Então ela descobre a masturbação sem informação nenhuma, sem ajuda nenhuma mínima. Ela descobre sozinha. Então, Adriana, e morre de vergonha. Nem todo mundo descobre sozinha, mas todo mundo morre de vergonha. É impressionante isso. E quando tem essas estatísticas que eu acho 99% das mulheres não se masturbam. Eu acho que uma grande parte das mulheres se masturba sim e morre de culpa e de vergonha de se tocar, de se masturbar. Então, lógico que não é 99% das mulheres, mas existe uma grande parte das mulheres que se masturbam, mas existe uma grande parte das mulheres que nunca se masturbaram, nunca. E é aí que está a questão, porque elas esperam num relacionamento sexual, primeiro que o parceiro te dê o prazer, faça tudo e seja o responsável pelo seu prazer. E aí não acontece isso porque ninguém tem bola de cristal, né? Então não acontece isso e aí vem a frustração em relação ao relacionamento sexual, e a falta de desejo é uma coisa automática, porque se o sexo não é prazeroso, a falta de desejo é automática. E porque relacionamento sexual, ninguém faz tudo, é relacionamento, Relacionamento é sexual. troca. Isso. Troca. Isso mesmo. Então, eu não ia falar, não tinha pensado, mas quando você falou do menino, né, que era estimulado a se masturbar, no meu caso foi o contrário, né? E aliás, na minha família nunca ninguém falou nada, né? Mas um dia que eu estava lá com o travesseiro em cima da cama, fazendo um negócio gostoso que eu nem sabia que nome tinha, né? E que eu fazia sempre, era maravilhoso. Aí apareceu meu pai, me deu uma bronca e falou que não era para fazer aquilo mais. Mas ele não falou o que era aquilo, não falou por que não era para fazer. Aí simplesmente eu fazia, eu acho que com as pernas para cima, não lembro que jeito que era, mas era bem escandaloso, bem visível. Sabe o que eu comecei a fazer? Disfarçado. Sim. Eu achei um jeito
de disfarçadamente. continuar a fazer. Aham. Mas isso é muito interessante, porque veja bem, as coisas que a gente traz só com a gente, quanto peso já tem, né? E as coisas que a gente, cada um dos dois, na parceria, trazem, e se não trocam, porque, olha gente, tem muitos casais que não trocam, que não falam, não se conversam, não se abrem, não contam, porque assim, quando chega no consultório alguém procurando por alguma questão de disfunção sexual e tem uma parceria, qualquer que seja a parceria, mas tem uma parceria fixa, né? Porque a parceria eventual não dá para chamar, mas a parceria fixa, eu sempre chamo a outra parte. Porque se existe uma disfunção sexual num relacionamento a dois, afeta o relacionamento, não é de um só, é dos dois, porque afeta os dois. Então eu sempre convido, eu sempre chamo a outra parte para que a gente faça um trabalho em conjunto. E muitas vezes alguns homens não querem chamar as esposas. Eu não posso falar, imagina que eu vou falar isso para ela. Não vou falar. Como é que você não vai falar para ela? E como é que ela não sabe? Então, deve saber. Essa parte eu não sei, porque daí se eu não tenho acesso, eu não sei se sabe ou não. Mas deve saber, porque afeta o relacionamento sexual dos dois, afeta o relacionamento dos dois. E o medo de conversar sobre o assunto, o medo de trocar e falar das dificuldades, leva a uma dificuldade maior, e o medo de que seja revelado as fantasias, e o medo. Então, num relacionamento sexual a dois, pelo menos, uma parceria mais regular ou mais fixa, as coisas têm que ser conversadas, têm que ser faladas, têm que ser trocadas, têm que ser divididas, né? E não, o problema é só meu, eu acho que o problema é meu, aí a gente vai conversando, não, mas espera aí, pode ser que isso tenha começado desta forma, isso aqui, a parceria tem alguma coisa, mas eu não vou, mas se você não conversar, como é que a gente vai continuar o acompanhamento? Não tem como continuar o acompanhamento se a gente está falando de um relacionamento a dois, e um relacionamento sexual a dois, tem que estar os dois ali. Gente, o diálogo eu acho que é uma das coisas mais importantes. Um casal que não conversa já começou ali já o começar problema. errado. Então, gente, assim, se vocês querem segurar o seu relacionamento e fazer dele uma coisa prazerosa, sejam francos, conversem, se coloquem, percam o medo e se coloquem. O máximo que você vai conseguir é um não. E aí, esse não, de repente, é o não que você precisa para entender que não é com aquela pessoa e daí você vai procurar outra coisa. Para que tenha chance desse relacionamento crescer, amadurecer, evoluir, só conversando. Tem que ter franqueza, né? E tem coragem. Né? Franqueza e coragem, e tá aberto. A gente fala que um relacionamento sexual é uma coisa de uma intimidade muito grande. Apesar de que a gente diz que o beijo na boca, beijo de língua, né? Ele é muito mais íntimo do que o relacionamento sexual. Muito mais. Ele traz uma coisa muito maior. Por isso, muitas vezes, alguns casais de muitos anos de relacionamento, eles continuam transando, mas não beijam mais na boca. Então, a gente tem até pesquisas que falam isso, mas assim, o primeiro sinal de distanciamento de um casal é a falta de beijo de língua, beijo na boca, aquele beijo intenso, aquele beijo desejoso mesmo. Então, eles às vezes continuam transando, mas não beijam mais. Então, eu falo, olha, primeira coisa, vamos aprender a beijar de novo. E qual seria a causa? Como é que você explica isso? O que é? Eu percebo que é isso, é verdade. Mas eu queria uma explicação, será que tem? Eu acho que explicação, cada um vai ter a sua explicação, mas eu acredito que os casais, eles não perdem, não é que eles não perdem, eles acham que não tem que perder tempo com aquilo. Por que eu já conheço tudo, tá bom, vamos para os finalmente,
mas esquece aquele lúdico, É verdade. aquele namoro, aquela troca, aquele conquistar de novo todo dia. Então, tem um carinho no beijo na boca Tem que um aqui carinho. pode não ter, aqui pode ser mais animal. Gente, né? tem uma história que as prostitutas não beijam na boca, porque então. o maior sinal de intimidade é o beijo na boca. Verdade. É bom, agora você respondeu. Batata. Então, o beijo na boca é uma coisa mesmo que prende. Agora, o sexo não prende, o beijo Eu na quero boca falar prende. uma coisa. Beijo na boca e o sexo é só uma parte da intimidade do casal. É só uma parte da intimidade do casal. Porque a cumplicidade, o bate-papo, o perguntar como é que você está se sentindo com relação a isso ou aquilo. E responder realmente o que está sentindo. Realmente e contar realmente como você também se sente. Isso tudo faz parte da Faz intimidade e isso tudo aproxima ou afasta, Ou afasta. o casal. Você entende bem também, né? É minha prima. Acho que tá no DNA, viu? Eu acho que está no DNA. Eu aprendo bastante também. Viu, minha beijinha? Então, mas não é só de uma parte, né? Precisa ter as duas partes estarem dispostas a tudo isso. Sim, é. Existe Disposição, uma disponibilidade isso para você estar afim de que aquilo dê certo ou não. É um trabalho. Isso é muito forte. É um Eu trabalho. estou disposta a fazer o nosso casamento, a nossa relação dar certo. Isso é muito forte. Isso. E aí eu estava falando um pouco das fantasias, né? Porque a gente falou começou na masturbação. Então, se os casais, né? E eu falo os casais na parceria, seja ela qual for, tá, gente? Quando eu falo casal, a minha cabeça vai para todos os lados. Os tipos de casal. As As modalidades, né? Porque não existe só homem e mulher numa parceria, né? Tem mulher e homem também, né? Então, existem os transexuais e existem toda a diversidade. Então, Isso tudo que a gente está falando é válido para todos os tipos de relacionamento. Quando eu falo na parceria, eu estou falando em relação a todos os relacionamentos sexuais, sejam eles quais foram. Lógico, quais forem, dentro daquilo que a gente acredita como adequado, que seriam entre dois seres vivos, humanos e adultos. E adultos. Ok? Lembrar sempre disso, vivos, humanos e adultos. Então, dentro dessa parceria vale qualquer coisa, desde que as duas partes gostem, Consintam, né? consintam, se preocupem com a saúde, se previnam, porque existem as doenças sexualmente transmissíveis, existe a gravidez. Se você transar num período fértil, a chance de você engravidar é muito grande, né? Sim. E aí, segura a onda, né? Segura a onda. Com as Se duas você, não, mãos. se você não quer, tem como se prevenir. Tem e tem mesmo. Conhecendo o seu corpo, conhecendo como funciona o teu corpo, sabendo a maneira como acontece, você pode se prevenir num relacionamento sexual de uma gravidez e você pode se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis. Porém, eu gosto de lembrar principalmente para os adolescentes que quem está na chuva pode sair de capa, guarda-chuva, touca, bota, pode se molhar. Então você pode se prevenir, eu acho que é legal você se prevenir, lembrando que não existe nenhum método 100% eficaz. Né? Então eu acho legal entender que relacionamento sexual tem uma responsabilidade muito grande. Então que você esteja ciente disso, simplesmente isso. Mas o que a gente estava falando fantasia. mesmo? A senhora fantasiou para o outro lado. Eu fantasiei aqui para outro lado. Mas assim... Fantasia é bom? É válido? Pode? Fantasia é bom, é válido, pode e é extremamente necessário. Tem uma autora amiga minha, né, muitos anos não a vejo, Esther Perel, né? Ela escreveu vários livros, um dos livros é traduzido no português Sexo no Cativeiro. Na realidade o nome em inglês não tem uma tradução fidedigna em português, mas em português é Sexo no Cativeiro, que vale muito a pena ler esse livro.
tá? Da Esther Perel. E ela diz, e ela prova, e ela comprova o quanto a fantasia, a imaginação é extremamente importante no relacionamento. E ela diz no seu livro que quanto mais você transgredir na sua fantasia, menos você vai ter vontade de transgredir na vida real. Porque é uma válvula, né? É uma válvula. Então, ele já fez ali. Então... E fantasia nem sempre é você vestir uma roupa diferente. Não, é imaginação. A fantasia, ela é extremamente importante. E aí volto para os casais que me procuram muitas vezes e falam assim, nossa, eu estou fantasiando, estou imaginando que eu estou transando com sei lá quem. Papá. Nossa, que culpa, principalmente as mulheres. Nossa, eu fiquei imaginando transar com sei lá quem, ou um parente, ou um amigo do meu marido. O ator da novela. O ator da novela, o marido da minha amiga, e não sei o que está acontecendo comigo? Eu falei, não está acontecendo nada com você. Deixa, libera. Faz aí, porque aí não... Faz aí, mas eu tô lá pensando no outro, eu tô transando ali com o meu parceiro. Tudo bem, você divide com ele se você quiser isso ou não. E aí vai da intimidade do casal e da vontade de levarem aquela transgressão ou não. Para aquele momento, para aquele dois, isso traz mais intimidade, isso traz mais... como posso falar? Cumplicidade. Traz muito mais cumplicidade para o relacionamento. E vai só melhorar, casal. Né? E só melhora. E quanto mais você, dentro de todos esses anos, gente, ao longo de todos esses anos, atendendo muitos casais, os casais que conseguem transgredir mesmo nas fantasias e dividir isso entre eles são muito mais felizes e aumenta essa cumplicidade, eu sei porque eu tenho esse retorno deles e ao longo dos anos, às vezes eles me retornam, me mandam alguma notícia, alguma coisa do quanto foi importante entender isso. E é tão difícil a gente trazer isso para a gente achar uma parceria que consiga ir por essa linha e por esse viés. Da cumplicidade, porque as pessoas têm medo. Só começa com a coragem de se expor, né? Só começa com a coragem. E de propor. De propor e de se expor. Sim. A proposição para mim já é o fazer. Alguém tem que começar. Algum dos parceiros tem que propor ou tem que se expor. E aí eu falo, é coragem de ser feliz, gente. Exatamente. Sabe? Não é coragem de fazer uma coisa errada, não é coragem de transgredir, é coragem de ser feliz. É no fim. Cada um tem que se dizer, eu quero ser feliz. Isso. E é engraçado porque alguns desses casais, quando me procuram no consultório, não é para falar da fantasia, né? Eles procuram porque existe uma coisa entre eles de um convite para realizar essa transgressão. E às vezes é em grupo, às vezes é em etc. E eles querem ter mais segurança e aí, do que vão fazer. E eles estão lá, olha, a gente não sabe o que a gente faz, vai, não vai, o que você acha, o que você aconselha, como é que previne, como é que... E aí a gente vai pela linha. Vamos primeiro ver. Realmente você vai dar conta disso? Porque muitos casais me procuram já tendo transgredido na vida real e depois não dando conta emocionalmente de toda essa história. Né? Da carga dessa história. E aí o ônus é muito mais difícil trabalhar com toda essa história. Quando os casais que me procuram antes, e aí eles vão ou transgredir na vida real de uma maneira mais consciente, ou eles realmente veem que não é necessário. Né? E aí a escolha de cada um. Mas assim, o quanto isto pega. Isso os casais que conseguem falar sobre isso, porque o que a gente vê na grande maioria é um deles foge, transgride, depois não se aguenta de culpa, ou não se aguenta disso, ou não se aguenta daquilo. Então eles criam uma situação no relacionamento que eles vão procurar ajuda e não querem falar sobre essa transgressão, ou não querem falar sobre essa culpa, ou não querem falar sobre tudo isso. Eles querem que se resolva magicamente? Então, eu volto a falar, eu não resolvo absolutamente nada. Querem que se resolva magicamente. A resolução é dentro de cada um, né? A resolução é dentro de cada um. Eu já tenho as minhas resoluções aqui comigo mesmo para resolver, né?
Mas cada um, a gente ajuda, a gente simplesmente está junto e a gente consegue ter um olhar mais abrangente e ferramentas que a gente fala assim, ó, usem se quiserem, não quiserem, é a escolha de vocês. Mas eu acho importantíssima essa história da gente tocar nessa história da fantasia sexual, na fantasia erótica nos relacionamentos. Então, isso é obrigatório, porque você acabou de falar assim, eles vêm te procurar para ver se vão transgredir ou não, vão fazer alguma coisa que eles não têm segurança, né? Tem gente que não vai perceber que não é para eles aquilo. Sim. Transgredir na vida real, você está falando? Então, é obrigatório fantasiar? Não. É obrigatório se masturbar? Não. Então, isso é importante que as pessoas saibam, que a gente está falando isso, que a gente com naturalidade, que é legal, que é bom, mas talvez tenha gente que não precise disso. Então, é assim? Não tem regra. Olha, não existe regra. Não existe regra no prazer, não existe regra no relacionamento sexual. Mas eu acho, assim, fica um conselho, uma dica, uma troca, ou aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, ou aquilo que eu vejo durante esses tantos anos de vida profissional também, né? A masturbação, quando eu digo masturbação, é esse conhecimento do corpo, cada um, individual, é extremamente importante. Quem não conhece seu próprio corpo, quem não conhece como acontece o prazer no seu próprio corpo, e eu acho muito difícil você conhecer como é que acontece o prazer no seu próprio corpo sem ser através do toque, sem ser através das mãos ou do tentar se esfregar ou se tocar ou se sentir. De espelhos também. De espelhos, para você conhecer como é que é a sua vagina, o seu ânus, seu pênis. O homem é mais fácil se conhecer porque o órgão sexual é explícito, né? É declarado ali. A mulher não. Então eu aconselho a mulher pegar um espelhinho e ali abrir mesmo. Eu vou te falar, grandes lábios, pequenos lábios, clitóris, tudo. Porque uma vez o ginecologista que cuidou de mim muitos anos, desde criança, depois eu encaminhei minhas filhas, me orientou sobre isso. Adriana, precisa, com o espelho, se conhecer também, até por questão de higiene, para saber exatamente como se limpar, exatamente como é o ânus, para saber toda a sua anatomia. Isso é muito importante. Porque se tiver alguma coisa diferente, quando você olhar, você vai ver, pois isso não tinha da última vez. Isso não tinha coloração. Uma coisa estranha, exatamente. E eu aproveito, prevenção de alguma doença. Quando você fala prevenção, aproveito aqui para deixar a minha parte na história aqui, né? Mas assim, as mulheres depois que elas menstruam, depois que elas têm os hormônios funcionando, uma vez por mês, elas têm que olhar no espelho, levantar o braço e tocar a mama. E observar na mama se elas têm algum caroço, alguma coisa diferente. Um braço, outro braço, outra mama. Antes ou depois que menstrua? Depois da menstruação. Por quê? Porque antes da menstruação, os hormônios, Aí está mais inchado ele mesmo, está inchado, né? Então ele pode aparecer uns gânglios que não existem, né? Então passou a menstruação uma vez por mês para o resto da sua vida. Mulher, se toque por prevenção, previna o câncer de mama. Você pode pegar essa doença numa fase muito inicial, que é muito... não vou falar muito simples, porque não é simples, lógico, mas é muito mais fácil de ser cuidada. Então, o que você tem que fazer? Vai lá na frente do espelho, sem sutiã, sem roupa, olha para a tua mama, levanta o braço, que você vai palpar a sua mama, vai levantar o braço da mama, olhando no espelho e em movimentos circulares, você vai tocar a sua mama até o mamilo. Aperta o mamilo, vê se sai algum líquido, não sai algum líquido. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Vai para outra mama. Faz a mesma coisa na outra mama. Observa. Eu acho que tem um carocinho aqui. Viu? Já liga para o ginecologista, já vai no posto de saúde, já marca uma consulta. Mas e se não for nada? Se não for nada... Que bom. Ótimo. Se for alguma coisa, já está ali. Então, meninas, depois da primeira menstruação, a partir da primeira menstruação, meninas, se toquem. Façam o autoexame da mama como prevenção do câncer de mama. Isso, lembra o que a doutora falou? Depois da primeira menstruação, a vida inteira. A vida menstruou, acabou a menstruação. Assim que acaba a menstruação, façam o autoexame.
Mulheres menopausadas, depois da menopausa, continua fazendo o autoexame de mama. Homem tem até câncer morrer. de mama? Tem, Tem. eu já vi. Homem faz autoexame também? Não, por quê? Porque o homem, quando ele tem alguma questão começa pela ginecomastia, que é uma inflamação nas mamas, e o tumor ele passa a ser uma coisa mais visível, vamos dizer assim. Ah, não é da mulher, como tem essa alteração hormonal todo mês, né? Isso, é uma coisa diferente, é uma coisa mais rara, É raro, mas existe. a pessoa que eu fiquei sabendo, né, parece que ela comia frango todos os dias. Do Então, hormônio. então a questão do hormônio que tem no frango. Eu acho assim, é uma coisa bastante discutível, porque a gente, pela psicossomática, É, e esse aí é outro programa, eu já vou né? pra Outra abordagem, eu né? já vou Uma para outra outro lado, abordagem. porque o câncer, na realidade, é uma mágoa contida, é culpa, é mágoa contida. Então, aproveito falar, se vocês tiverem alguma coisa, procurem. Né? Não contenham nada, traz para fora, conversem com alguém, procurem um psicólogo, procurem um Desabafem. terapeuta, procurem um amigo, uma amiga, alguém de confiança, procurem, olhe para o espelho e comece a conversar com você mesmo, faça meditação, vá buscar dentro de você. Ou a religião, Ou o que você... Sim, alguma né? coisa. Padre, o pastor, todo Mas mundo. sim, traga para fora aquilo que você sente, não fica represado nada aqui, porque pela psicossomática, tudo aquilo que a gente represa aparece no nosso corpo através de um sintoma, e esse sintoma é para você acordar, para você mudar alguma coisa na tua vida. É isso aí. Então, me lembrou essa conversa, aquele papo dos anticoncepcionais e os acidentes vasculares, né? Podemos falar sobre isso agora? Que eu acho que é importante. Podemos. Primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei abismado e comecei a falar para todo mundo, olha, cuidado com os anticoncepcionais. Agora, fale você que eu não entendo nada quase. Então, os anticoncepcionais, eles são alguns remedinhos que são hormônios artificiais que servem para que a mulher não ovule e como ela não ovula, não tem o perigo dela engravidar. É um assunto bastante delicado, né? Você tem medo de falar? Não tenho, né? Já tem Nossa. bem para mim. Não, mas você falou é delicado. Mas pra mim, é assim, não, delicado. eu acho que é importante, Eu porque acho as pessoas se importante falar, conscientizem e disso. assim, As mulheres vai salvar um monte de qualidade de vida, né? Eu não tenho nada contra absolutamente nada, porque o que serve para mim não serve para você, não serve para você. O que eu acredito para mim, você não acredita para você, não acredito para você. Então, eu não sou muito fã dos hormônios, é por isso que eles estão falando desta maneira. Eu não sou muito fã, já tomei, já usei na minha época de adolescente, eu usava pílula anticoncepcional até quando eu tive meu primeiro filho, e a partir daí eu não usei mais pílula anticoncepcional, eu optei por outro método que não tinha hormônio. Pois é, mas eu acho que as adolescentes são as que mais sofrem, porque elas acham que o corpo delas vai ficar saudável a vida inteira, e elas querem ter esse prazer momentâneo. E não pensam no futuro que Então, vai ficar carregando um eu negócio. acho importantíssimo, quando você optar por um método hormonal para evitar um filho, você primeiro procurar um ginecologista, discutir com o ginecologista a história de saúde da sua família, por quê? E ele está falando isso, vou contar. Pode contar. Porque aconteceu agora recente na nossa família. Uma sobrinha, ela teve uma trombose. Trombose são trombos, que é uma questão circulatória vascular. E a trombose, e a partir da trombose ela teve uma embolia pulmonar e ela quase morreu mesmo. E o que desencadeou isso é uma predisposição que ela tinha familiar, que veio da família do pai dela, né? Interagindo com a medicação. E o hormônio, o anticoncepcional, ele potencializou a coisa? Numa pessoa que é predisposta a esse problema vascular, ele é um complicador, vamos dizer assim. Então, minha sobrinha não pode tomar anticoncepcional hormonal devido a esse problema que ela não sabia, era desconhecido, que agora veio a ser conhecido através dessa doença que se manifestou, que graças a Deus, por uma bênção de Deus, conseguiram descobrir a tempo. A tempo, e ela está se recuperando agora, nesse momento, né? Então, muito cuidado, meninas,
ao optarem por tomar um anticoncepcional oral sem uma conversa com um médico, sem uma conversa com o ginecologista e sem saber da história da sua família. Pergunta, mãe, vó, tia, tio, sei lá quem, alguém tem problema vascular, alguém, discute isso com o seu ginecologista, porque aí vocês vão conseguir chegar num método contraceptivo adequado para você, dentro daquilo que você acredita, e para satisfazer, para que não te prejudique. Então eu falo assim, na minha época, lá em 1900 e qualquer coisa, né, a gente não tinha essa história da camisinha. A gente não era... A gente não usava camisinha. Não, mas tinha, né? Existia. Não, existia a camisinha, mas não era divulgado. Era uma coisa que acho que até a pessoa tinha vergonha de comprar, né? As meninas não tinham esse costume. As meninas, imagina que você ia entrar na farmácia, comprar uma camisinha, nunca, jamais. Você entrava e comprava. Então, hoje em dia tem até camisinha feminina. Feminina, exatamente. Então, se o menino não quer usar a camisinha, você pode usar a camisinha feminina. Inclusive, a camisinha feminina, ela pode ser usada, não precisa ser colocada na hora do relacionamento sexual. Então, você vai para balada, ou você vai para festa, ou você vai para... E você sabe que você vai ter um relacionamento sexual e que teu parceiro não vai querer colocar a camisinha, você já põe a camisinha e já sai de camisinha. Você já sai ali preparada para aquilo, não é pega de surpresa, né? Mas assim, na minha época, isso não era uma realidade. Não. Né? Então, nem existia a camisinha feminina. Não, a camisinha feminina não existia, mas existia a camisinha masculina, mas não era divulgada, não era usada, não era falada e não era praticada, né? E aí as meninas que se preocupavam, como eu me preocupava, eu sempre fui muito preocupada com essa história de ter um filho. Eu sempre achei que ter um filho, acho que nem com as doenças sexualmente transmissíveis eu era tão preocupada como com a responsabilidade de engravidar, porque eu sabia que se eu engravidasse eu não ia conseguir fazer absolutamente nada contra essa gravidez. Eu ia assumir essa gravidez como sempre assumi tudo na minha vida. E aí, lógico, eu fui e eu comprava o anticoncepcional na farmácia e tomava e me preocupei, fui escondido no ginecologista para não contar em casa. Eu não tinha muita opção. Ou era o anticoncepcional ou não era. E eu não gostava de ter, eu sempre fui meio natureba, assim, né? Já que a gente está falando de gravidez, sexo durante a gravidez, é bom, é ruim, atrapalha? Não atrapalha absolutamente nada. Não sei, peraí. Tem algum problema, gente, peraí. Sexo na gravidez pode ser absolutamente normal e proveitoso, desde que não exista nenhuma restrição na gravidez para a mulher por alguma questão. Né? Então você pode transar até, desde que não te incomode, existem posições. Não vai machucar o neném. Não machuca o neném está protegidinho lá. E você não precisa deixar de ser mulher, você não precisa deixar de se masturbar durante a gravidez, você não precisa deixar de transar, de ter um relacionamento sexual durante a gravidez. E pode ser muito prazeroso, é saudável. Mas está aqui, né? O quanto você acha que isso é legal, o quanto você pensa e quanto você se dispõe ao prazer, independente do teu bebê que está ali dentro. Então, agora, por exemplo, eu nos meus 3 filhos, eu tive princípio de aborto nos 3. Aí é outra Então, eu tive restrições. Isso. Porque eu tive sangramento, dilatação, então parará. Você não podia? Eu não podia. Então, isso é uma situação que... não é o comum. Não é o comum. Né? Então, se você tiver qualquer restrição durante a gestação, aí é legal que você também o médico... tive que ficar de cama, não foi só sexo, tive que fazer um monte de não pode carregar tomar peso, medicação. Então, tem toda uma restrição que tem que ser respeitada. As mulheres que tiveram uma gestação... Eu tive uma gestação absolutamente saudável, minhas gestações foram absolutamente saudáveis e eu não tinha restrição absolutamente nenhuma desde o começo até um dia antes do parto. Então, eu nunca tive restrição nenhuma. Então, você pode se relacionar sexualmente de uma maneira... Trabalhar, se alimentar, viver, caminhar. Desde que, lógico, tem posições, a barriga atrapalha, mas ela pode favorecer outras posições. E aí o casal ir encontrando esse lúdico, essa coisa gostosa, esse carinho e não esquecer do prazer.
Isso é importante. Legal, ó, me fez lembrar de muitas coisas aqui. O que mais? Já tem bastante material, mas se tiverem mais perguntas... Olha, e aí eu falo para os casais, voltando a falar para os casais, né? Lembrem-se que vocês são vocês antes de qualquer coisa, homem, homem, mulher, mulher. Independente do tempo de casamento, independente dos anos de relacionamento, tragam, construam essa intimidade diariamente. Isso é importante. Às vezes os casais, ao longo dos anos, falam assim, já sei tudo, já conheço tudo, que preguiça, né? Preguiça. Então assim, peguem essa preguiça, chacoalha, sacode e voltem para a época do namoro. Vão no lugar que vocês se conheceram. Comecem a trazer essa história do namoro, da época do namoro para vocês, aquele desejo, aquela coisa que vinha por dentro assim e queimava aqui, levantava aquele fogo. Lembrem, conversem sobre isso, proponham situações diferentes, fantasiem. Vão, sei lá, combinem de se encontrar em algum lugar. Cada um vai no seu... E como se vocês estivessem se conhecendo pela primeira vez. Saia, mulher, saia sem calcinha. Vai encontrar a tua parceria sem calcinha. O cara, vai lá. Também, de repente, a mulher chega em casa, né? E o outro parceiro está aqui lavando a louça pelado. Ai, que delícia. Não é? Então começa... A trazer um pouco desse lúdico, um pouco dessa brincadeira, um pouco dessas coisas novas que você fazia no namoro, ou pelo menos pensava em fazer, às vezes não fazia porque não podia, mas trazer essa brincadeira, essa coisa para o relacionamento do casal, dentro da sua parceria, para coisa diferente, para que aquilo estimule. Conversem sobre... Vejam filmes pornográficos se vocês acharem que é legal. Se vocês não acharem que é legal, não vejam. Vejam, leiam, escrevam sacanagem um para o outro. Leiam sacanagem, fala ao pé do ouvido. Manda WhatsApp. Manda, né? Isso é legal, isso Ou mande estimula. uma cartinha romântica também. Ou Isso pode ser. Deixa bilhetinho no quarto. Isso, escreva com batom no espelho. Né? Sei lá, inventa, inova, tem tanta coisa que você pode fazer, né? Gente, tô apertada, que eu tô xixi. Quer fazer? Bom, então vamos terminar esse vídeo? Vamos. Gente, então eu nos outros vídeos eu acho que eu não agradeci a Magda. Que lindo. Esse foi o terceiro da nossa série, né? Espero que existam outros, E né? 3 é um bom número, né? O número da Um, criatividade. 2, 3. 3 é movimento, né? Movimento, criatividade. E então a Magda provavelmente vai abrir o canal dela, aí a gente vai dizer, vou remeter vocês para lá. E aí eu convido vocês a perguntarem nos comentários e também para a Magda falar, você, da outra vez a gente não conversou, mas você quer botar o seu telefone de contato, você atende, como que é a sua história? Então, Quer divulgar? eu posso colocar eu moro em Sorocaba. Eu tenho um consultório em Sorocaba. Meu telefone é 15 97401 7195. Ele é o WhatsApp. Eu tenho uma página no Facebook que chama Psicoterapia e Sexualidade. Vou ter esse canal no YouTube, que esse meu queridão, né? Como é que vai chamar esse canal? Papo Quente? Papo Quente. Eu tenho isso é dentro da minha história. Eu já tive 2 programas chamados Papo Quente, né? E o canal vai chamar Papo Quente? Eu acho que vai chamar Papo Quente. Acho que é um bom nome, né? E eu queria falar também assim que eu tô muito feliz e muito encantada. Estou me sentindo aqui uma abelhinha na esteira com os abelhas. Pousou na esteira e abelha. Então, eu estou me sentindo uma abelha cheia de mel aqui, da né? colmeia. Da colmeia. O Zangado e suas abelhas. Eu E Zangado? assim, olha, me sentindo assim muito feliz, muito grata e não tenho como expressar o que é estar aqui com eles, estar com essa disponibilidade, estar com essa conversa que flui de uma maneira assim, um beija-flor. Preciso filmar algum depois. Ai, que lindo! E
E assim, nesse lugar mágico, maravilhoso, neste momento, com toda essa energia, com esta minha prima amada, querida, a gente, desde pequena, a gente é muito grudada, é muito unida. Muita irmã. A gente é muito irmã, é minha irmã gêmea, né? E Chico, A gratidão é recíproca. nossa, mora É, dentro do é meu recíproca. coração e eu agradeço a vocês, assim, este momento. E eu agradeço a todos os meus pacientes, a todas as pessoas Que contribuíram para que você ter esse conhecimento, contribuíram, essa vivência. que já né? passaram por esta minha vida profissional e que contribuíram e que eu guardo-os todos com um carinho e um respeito enorme. Então, eu estava te falando, a gratidão é recíproca porque eu gosto de atrair para esses canais pessoas que têm presentes para a humanidade, Sim. sabe? Que a gente quer compartilhar e Com para certeza. gerar consciência, gerar alegria, gerar prazer, luz. É isso aí. Felicidade. É isso aí. Muita felicidade. Gratidão. Gratidão, gente. A Adriana vai no banheiro, depois vai ter esse sonzinho. Aguardem, não saiam da poltrona, espera aí. Já vou me embora e sei que vou voltar. Amor, não chora. Se volto é pra ficar. Já vou me embora, mas sei que vou voltar. O amor de agora, pra sempre ele fica. Eu quis ficar aqui, mas não podia. O meu caminho a ti não conduzia. Um rei mal coroado não queria o amor em seu reinado, pois sabia não ia ser amado. Amor não chora, eu volto um dia. Um rei velho e cansado já morria, perdido em seu reinado, sem Maria. Quando eu me despedia, no meu canto lhe dizia: já vou me embora, mas sei que vou voltar. Amor, não chora. Se volto é pra